Pessoal, olá, um bom dia para vocês. Esta videoaula que está estreando nesse momento tem como objetivo a gente rever relações métricas que nós vimos na live de ontem e também fazer alguns exercícios sobre esse conteúdo. Essa matéria é bem tranquila, ela introduz o Teorema de Pitágoras, que eu creio que é a grande novidade que aparece aqui nesse conteúdo, e ela vem de semelhança de triângulos, né? Ou seja, com o raciocínio de semelhança de triângulos, vocês conseguem resolver praticamente deduzir as relações métricas no triângulo retângulo. Tem esse nome, relações métricas no triângulo retângulo, porque relaciona as medidas do triângulo entre si, as medidas dos lados ou dos elementos que tem no triângulo. No caso aqui, o triângulo retângulo. Então, por exemplo, pode associar cateto com hipotenusa, com a projeção do cateto sobre a hipotenusa, com a altura relativa à hipotenusa e por aí vai. Então, iniciando, quais são os segmentos que nós temos no triângulo retângulo? Inicialmente, é saber que a hipotenusa é sempre o maior lado. Então, o lado que mede A, que é a soma de N com M, vai ser a hipotenusa, tá? Então, é muito importante lembrar que nesse caso aqui, o A é a soma do M com o N. Nós vamos ver daqui a pouquinho quem que é esse M e quem que é esse N. A gente já viu ontem, mas vamos rever daqui a pouco. Além disso, B e C são catetos, são os lados do ângulo de 90 graus, o ângulo reto, portanto, o ângulo reto ele é oposto à hipotenusa. H, nesse contexto aqui, que é o segmento vermelho, é a altura relativa à hipotenusa. M é a projeção, ou seja, a sombra do cateto B sobre a hipotenusa. Então, se eu supor que o Sol está aqui em cima, a sombra do B vai ser exatamente a projeção azul, que é o M sobre o A. O N é a projeção verde do cateto C também sobre A. Com isso, a gente tem aquele raciocínio. Como que a gente determina que os ângulos são iguais? Essa é a grande pergunta que é feita. Né? Como é que eu sei que os ângulos são iguais? Né? Então, essa tela aqui vai explicar exatamente isso. Quando eu traço a altura relativa à hipotenusa, eu divido o triângulo retângulo maior em dois triângulos retângulos, um pequeno, outro médio. Então, a gente tem três triângulos aqui que serão semelhantes entre si. Por quê? Porque se eu pensar, vamos pensar aqui nesse conteúdo aqui, quer ver aqui, ó? Se eu pensar, ó, só que a seta saiu daqui e a minha bateria está acabando justo agora, lei de Murphy, né? Você não põe a bateria para carregar, aí no meio da aula que você está gravando, o computador pede para carregar a bateria. Né? Então vamos carregar a bateria do nosso bebê. Então, enquanto vocês estão me vendo aí fazendo a ginástica aí para carregar a bateria, né? Eu nunca vi um fio tão longo assim na minha vida. Mas vamos lá. Então agora, computador alimentado. Voltando então, ó, se eu pensar nos ângulos aqui, ó, alfa mais beta tem que dar 90, porque eles juntos formam esse ângulo reto, ok? Então, alfa mais beta é igual a 90. Só que beta mais esse ângulo aqui, que eu vou chamar de φ, vai ser igual a beta mais φ mais 90, vai ser 180. Então, beta mais φ é 90 na prática, né? Bom, se alfa mais beta é 90 e beta mais φ é 90, então alfa mais beta é igual a beta mais φ. Beta corta com beta, então alfa tem que ser igual a φ. Mesmo raciocínio você faz com beta e teta. Então, na prática, se você quiser pular o raciocínio desse slide, é o seguinte: quando você traça a altura relativa à hipotenusa, você forma sempre três triângulos semelhantes. O triângulo grandão é semelhante ao triângulo pequeno, que é semelhante ao triângulo médio. Idem aqui. O triângulo grandão é semelhante ao triângulo pequeno, que é semelhante ao triângulo médio. Na prática, essa tela quer dizer isso. Então, desmembrando os triângulos, naquela linguagem que a gente já conhece, né? Então, o triângulo ABH é semelhante ao triângulo HC, que é semelhante ao triângulo grandão
ABC. Esses três triângulos são semelhantes. Entendendo isso, eu vou conseguir então aplicar as relações métricas, né? Aplicar não, estabelecer, melhor falando. Nós vamos conseguir estabelecer as relações métricas no triângulo retângulo. Então, por exemplo, sabendo então que a altura H vai dividir esse triângulo grandão em outros dois triângulos retângulos, ABH, AHC ou ACH e ABC são semelhantes entre si sempre. Então, nós vamos estabelecer as relações métricas assim. Primeira relação métrica, nós associamos o triângulo pequeno com o triângulo médio. Eles são semelhantes. Então, se esses dois triângulos são semelhantes, então olha o que vai acontecer aqui, ó. Esse triângulo é semelhante a esse triângulo aqui, né? Então, vamos pegar aqueles lados que são homólogos, né? Porque para montar a semelhança, eu preciso estabelecer os lados homólogos. Então, aqui, ó. Vamos pegar do pequeno. Aqui está pegando do grande para o médio. Então, vamos lá. H, que é o lado do ângulo de um tracinho 90 graus, está para N, assim como H. Desculpa, H não. M está para H. Repare que a gente está fazendo do triângulozinho médio para o triângulo pequeno, tá? Então, a gente pegou aqui, ó, só para quem não visualizou ainda como é que a gente fez a dedução da semelhança aqui, ó. NH é o lado no médio que tem 90 e um tracinho no ângulo azul. E N é o lado homólogo no triângulo pequeno. M é o lado que tem 90 e o ângulo verde, e o homólogo no pequeno é o H. Então, H está para N, assim como M está para H. Multiplica cruzado, fica H ao quadrado é igual a M vezes M. Ou seja, no bom português, primeira relação métrica, o quadrado da altura relativa à hipotenusa, H ao quadrado, é igual ao produto, símbolo de vezes, das projeções de cada cateto, M e N. Ok? Essa é a primeira relação métrica. A segunda relação métrica está aí. O quadrado de cada cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção do cateto correspondente. Então, vamos fazer a dedução aqui. Essa dedução aqui, na verdade, ela vale para, no caso, a segunda, aqui a gente fala que é 5 relações métricas, é porque a segunda e a terceira são praticamente a mesma coisa, vocês vão perceber isso. Quer ver? Vamos pegar agora o triângulo grandão. Qual que é o triângulo grandão? O triângulo ABC. E o triângulo médio, tá? Lembrando que aqui estaria o AH. Ó. O AH estaria aqui. Então, pegando esses dois triângulos semelhantes, olha o que nós temos. Vamos usar o sistema de cores de novo aqui, ó. Eu tenho, então, vou pegar do pequeno para o grande. Então, aqui, ó, B, que é a hipotenusa do pequeno, está para A, que é a hipotenusa do grande. Assim como M, que é o cateto maior do pequeno, está para B, que é o cateto maior do grande, tá? Então, a proporção que a gente montou foi essa. É claro que essa dedução aqui você não precisa fazer a nota da prova, você pode decorar de uma vez se você quiser, tá? Então, aqui, ó, B está para A, hipotenusa para hipotenusa, assim como cateto está para cateto. Tá ok? Multiplica cruzado, fica B ao quadrado igual a M vezes A. Ou seja, o quadrado do cateto, no caso aqui B ao quadrado, é igual ao produto, por isso que tem vezes aqui, é o produto da hipotenusa, que é o A, vezes a projeção do cateto correspondente, que é o M. Tá? Para quem não visualizou, no triângulo ficaria isso aqui, ó. Vamos desenhar aqui para ficar bonitinho, né? Só para a gente lembrar aqui, ó. Opa, não com essa caneta, mas essa daqui.
Aqui é o N, né? Ali está o B, ali está o C, ali o N, o M, e obviamente a soma, né? O A vai ser a soma do M com o N, né? Vamos demarcar aqui, ó. Deixa eu colocar isso aqui, fazer assim, ó, para ficar melhor. Aqui está o M. Então, isso daqui tudo é o A. Ok? Então, basicamente, é assim que surge essa relação métrica. A terceira é a mesma coisa, só que você pega o outro triângulo, né? Ou seja, N, que é o cateto, está para C, que é o cateto, assim como C, que é a hipotenusa, está para A, que é a hipotenusa, tá? Relação dos catetos azuis, a razão dos catetos amarelos. Na verdade, azul é a hipotenusa, o amarelo é o cateto. Então, multiplica cruzado, você chega nessa relação métrica aqui. Ok? A quarta relação métrica vai ser a relação que mostra que o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa vezes a altura relativa a ele, né? Então, na prática, se eu pegar esse triângulo e virar ele, se eu pegar esse triângulo e também virar ele, colocá-los na mesma posição, porque aqui está na mesma posição, tá? Então, eu vou ter esta relaçãozinha interessante aqui, ó. H, é isso mesmo, né? H. Aqui ele montou a relação de um jeito diferente. Ele montou H está para C e montou dentro do mesmo triângulo, mas não precisava ter feito assim não, assim como B está para A. Você também poderia ter feito assim, ó. Essa foi a relação que ele montou aqui, ó, tá? Só que poderia ter montado assim, ó. Também, né, que dá certo aqui, ó. H está para B, assim como C está para A. Na hora que eu multiplico, vai dar a mesmíssima coisa. Ou seja, vai dar o que na prática? Vai dar o que está escrito aqui na quarta relação métrica, né? O produto dos catetos, ou seja, B vezes C, é igual ao produto da hipotenusa A vezes a altura relativa a ela. Ok? Então, essa seria a razão, a quarta relação, aliás, métrica no triângulo retângulo. Ok? A quinta relação é o nosso famoso teorema de Pitágoras, né? Não tem, se a gente for pensar na matemática, tem algum teorema mais conhecido do que o teorema de Pitágoras? Provavelmente nem o de Tales é tão conhecido como o teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras, igual nós vimos na live de ontem, ele associa a medida do maior lado, que é a hipotenusa, com os catetos, que são os menores lados do triângulo. E aqui tem uma dedução que também a gente trabalhou com ela ontem, que é a dedução que se baseia nas relações métricas. Se eu pegar a segunda relação e a terceira relação e somar essas relações, então vai ficar B2 mais C2 é igual a MA vezes NA. Colocando A em evidência, vai ficar A que multiplica M mais N. Só que A é igual a M mais N. Então A vezes A vai dar ao quadrado. Chegamos facilmente no teorema de Pitágoras, que associa a hipotenusa com os catetos. Tá ok? Então, posto isto, vamos ver alguns exercícios, começando com esse daqui. Em um terreno plano e horizontal, um topógrafo marcou um ponto M, tá aqui o ponto M, a 9 metros do centro H. Então tá aí. De uma torre vertical. A seguir, marcou um ponto N, tá aqui, na semirreta oposta de HM a 16 metros de H. Observando que os pontos MN e o pico da torre formam um triângulo retângulo, está na cara que o triângulo retângulo ele tem 90 graus aqui em cima, se alguém não visualizou ainda, tá? Qual é a altura da torre? H, né? Vai aplicar aquele teorema, aquela relação métrica que diz que H ao quadrado é M vezes N. Essa é a relação métrica que nós vamos aplicar. Que inclusive foi a que ele aplicou aqui, ó.
9 seria uma projeção, 16 seria outra projeção. 9 vezes 16 dá 144, tá? Então, h ao quadrado é 144, h é a raiz de 144, a gente despreza o valor negativo, então, na verdade, o h ele vale 12 metros. Bem tranquilo, aplicação direta. É que detalhe, você sabe a relação métrica, você vai aplicar direto a relação métrica. Se você não lembra da relação métrica, você vai ter que deduzir. O ideal é guardar para você ganhar tempo na hora da prova, tá? Bom, continuando, exemplo 2, uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dá assim: o lampião representado na figura está suspenso por duas cordas perpendiculares presas no teto, tá? Para quem não visualizou, as cordas perpendiculares é esta e essa corda aqui. Então, esse ângulozinho aqui, onde a seta está indicando, ele tem que ser um ângulo de 90 graus. Ou seja, forma um triângulo retângulo, né? Sabendo que essas cordas medem meio e 6/5 metros, poderia ter colocado o número decimal, né? 0,5 e 1,2, mas também pode ser fração, nada impede ser fração. A distância do lampião ao teto, que é o H, vale quanto? Aqui a gente tem um problema, porque eu não sei quanto que vale a hipotenusa do triângulo, mas dá para saber com o teorema de Pitágoras. Então, isso que ele faz aqui logo no primeiro passo é o teorema de Pitágoras, ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto meio ao quadrado mais o cateto 6/5 ao quadrado. 1 meio ao quadrado, opa, que eu pulei de slide, 1 meio ao quadrado é igual a 1/4, 6/5 ao quadrado é igual a 36/25. Eu tiro a MMC, vai ficar 25 centésimos equivalente a 1/4 e 144 centésimos equivalente a 36/25. Soma vai ficar 169/100, que é x ao quadrado. Então, x é a raiz quadrada. A do numerador, que é 169, é 13. A do denominador, que é 100, a raiz quadrada vale 10. Então, x é igual a 13 décimos. Aplicando a relação que associa a hipotenusa, a altura relativa hipotenusa com os catetos, ou seja, qual que é a relação métrica que faz isso? Aquela que diz assim, ó, cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes altura. Essa é a relação. Então, aplico os valores, eu já sei que um cateto vale meio, o outro cateto 6/5, a hipotenusa x é 13 décimos, já calculamos aqui, então o h vai ser quanto? 1 vezes 6 é 6, 2 vezes 5 dá 10, corta 10 com 10, vai ficar 13, h igual a 6. Então, h é igual a 6/13. Aqui dá para cortar o 10, opa, aqui dá para cortar o 10 com 10. Então, h é 6/13, a letra E, nas opções aqui desse problema. Ok? Mais um problema interessante aqui, esse exemplo 3. Na figura abaixo, a distância da casa à estrada é 1,2 quilômetros. Marcos calculou a distância da árvore até a caixa d'água e Luísa calculou a distância da árvore até a caixa d'água. Foi o que Marcos calculou. E Luísa calculou a distância da árvore até a casa. Não, até a caixa d'água, aliás, até a caixa d'água. Quais os valores que eles encontraram respectivamente? Então, um quer a distância da árvore até a caixa d'água. É o Marcos. E a Luísa quer a distância da casa até a árvore. Está aqui. Bom, então aqui tem vários passos para a gente fazer, né? O primeiro passo é achar o valor do x, né? Ou seja, aqui está usando aquela regra que é a seguinte, aquela relação métrica, né? Para quem não viu qual está sendo usado aqui, ó. Aqui está sendo usado. Opa, que eu sem querer mudei a posição. Não mudei, não. Aqui, ó. H. Gente, espera um pouquinho só, porque eu tô arrastando aqui, não sei porquê. H ao quadrado é m vezes n.
Essa é a relação métrica que está usando aqui, tá? Então, a altura vale 1,2, aqui está uma projeção, aqui está outra projeção, ok? Então, tá ali a primeira relação métrica, da setinha laranja passando, que você tem que fazer esse trem aqui. Tá? Essa é a primeira relação métrica que está fazendo. A segunda relação métrica, para achar o y, ele usou Pitágoras, na verdade, né? Ele usou Pitágoras nesse triângulo aqui. Então, isso aqui é Pitágoras, ó. Isso aqui é Pitágoras. Nesse triângulo aqui, ó, hipotenusa y ao quadrado é o cateto 1,2 ao quadrado mais x ao quadrado, ok? Então, você vai achar y ao quadrado igual a 2,25, que é 1,5, né, na verdade, né? Então, a distância que a Juliana achou, isso aqui é da Juliana, tá? Que é a distância da casa até a árvore, é 1,5 quilômetros. Agora, eu tenho que achar a distância do no Marcos, aliás. Então, a hipotenusa aqui, ela vale 2,5, para quem não percebeu, né, que é 0,9 mais 1,6. Então, aplica Pitágoras de novo, né? Pitágoras num triângulo maior ali no caso. Então, para quem não entendeu onde está Pitágoras aqui, ó, Pitágoras aqui nessa questãozinha está aqui, ó. Então, a hipotenusa grandona é esse cateto y ao quadrado mais e ao quadrado. O y vale 1,5, então fica 1,5 ao quadrado. 2,5 ao quadrado é 6,25, igual a Z2. Z2 é 4, então Z vale 2. A distância que o Marcos achou é 2 quilômetros. Essa é a distância do Marcos. Super legal, né? Tem uma pancada de exercício aqui que eu separei hoje. Então vamos fazer mais esse aqui, ó, a questão da FUVEST agora, tá? Questão difícil aqui da FUVEST, tá? No jogo de bola disputado no terreno plano, o objetivo é conseguir lançar, né, uma bola de raio 8 mais próximo possível de outra menor de raio 4. No lançamento, um jogador conseguiu fazer com que as duas bolas ficassem encostadas, igual está indicado aqui na figura, conforme essa figura, né? Então, a distância entre os pontos A e B, aqui embaixo, é. Então, montando o triângulozinho retângulo aqui, ó, a distância é x, é o que eu quero. O raio aqui da maior é 4 com 4, 8. O raio da menor é 4. Você vai montar esse retângulo e esse triângulo em cima, sabendo que aqui nesse triângulozinho é 4, a outra metade do raio está aqui 4. Aqui vale x, que é o que você quer calcular, e a hipotenusa é a soma dos raios 8 e 4, que é 12. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, 12 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é outro cateto, vai ser igual, aliás, 12 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, para quem não percebeu nem visualizou, eu estou aplicando aqui, ó. Aqui a hipotenusa vale 12, cateto 4, cateto x. Ok? Então, mais uma vez, o raciocínio do teorema de Pitágoras, que é o teorema mais conhecido na geometria. Aí você acha que o x é igual a raiz de 128, que dá para decompor nesse produto. Raiz de 64 é 8, a raiz de 2 fica indicada. Resposta, letra C. Tá ok? Ficou meio fora esse C aí, mas é a letra C. Outra questão, que é a questão de número 5. A figura representa a vista frontal de uma casa e pede para determinar as medidas de x, y e h. Bom, para achar o x, x ao quadrado é 4 vezes a hipotenusa, que é 10. Então, x dá 2 raiz de 10. Y ao quadrado é a projeção 6 vezes a hipotenusa 10. Então, fica y igual a 2 raiz de 15. E h ao quadrado é o produto das duas projeções. Ok? Então, para quem não se lembra quais fórmulas que foram usadas aqui, foi a aplicação direta de fórmula, tá? Aqui vai ser c ao quadrado é igual a n vezes a. Aqui é b ao quadrado é igual a m vezes a. E aqui é h ao quadrado igual a m vezes n.
Essas foram as relações que a gente usou aqui. Tá ok? Aplicação direta das relações métricas. Mais um para a gente fazer aqui. Dessa vez uma questão da Unicamp que diz assim: para medir a largura AC de um rio, a largura AC, que vai do A até o C, um homem usou o seguinte procedimento: localizou um ponto B, onde se podia ver a margem oposta C, de forma que o ângulo ABC fosse 60 graus. Determinou o ponto D com um prolongamento de CA de forma que o ângulo CBD fosse 90, medindo AD igual a 90, a 40. Achou a largura do rio. Qual a medida dessa largura? Aqui vai ter que usar tangente. Então, por enquanto, esse problema aqui vocês vão ignorar, porque essa matéria de tangente é a próxima matéria nossa. Ele tá nesse mesmo capítulo 10 que a gente está vendo do livro. Então, vamos saltar essa questão por enquanto e a gente retoma ela quando a gente tiver com razões trigonométricas. Próxima, 7. Bom, quanto deve medir as vigas de um teto se ambas devem ser iguais e formar 90 graus? Ou seja, é um triângulo isósceles e ao mesmo tempo esse triângulo isósceles ele tem um ângulo de 90 graus aqui em cima que nós vamos marcar agora. Também sabendo que a largura do telhado é 4, qual que é a altura que tem esse teto? Ou seja, a altura disso daqui. Ó. Então vamos ver, são duas coisas diferentes que nós vamos ter que aplicar aqui agora. Ok? Bom, inicialmente, esse ângulo é 90, esse também é 90. E aqui é essa altura do teto, mas eu quero achar o x antes. Então, o x eu acho por meio do teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí você acha fácil que o x vale 2 raiz de 2. Só que ele pediu também para achar a altura do teto. Aqui não está a altura do teto, mas eu calculo para vocês, né? Hipotenusa vezes a altura relativa à hipotenusa é o produto dos catetos. Então, 4 vezes h vai ser igual a o teto 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2, né, que são os catetos. Os catetos é B e C, ó, x e x. Então, 4h vai ser igual a 8. A altura do teto deu 2. Não é um teto muito elevado, não. Tá aí. Ok? Próximo aqui, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma torre vertical é presa por cabos de aço, tá? Fixos no chão em um terreno plano horizontal, conforme mostra a figura. Se A está a 15 metros da base B da torre e C está a 20 metros de altura, o comprimento do cabo AC é Pitágoras direto, né, galera? X ao quadrado é 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado, x é igual a 25 metros, letra C. Um problema bem fácil de vestibular, tá? Então, Pitágoras na cabeça nesse problema aqui. Mais um exercício, dessa vez de Mogi, mesmo raciocínio praticamente, tá? Uma escada que mede 4 metros tem uma de suas extremidades aparada no topo de um muro e a outra extremidade dista 2,4 metros do topo deste muro, tá? A altura do muro vale quanto? A escada mede 4, ele quer a altura, né? Então, eu vou usar Pitágoras, né? Aqui, ó, altura ao quadrado mais 2,4, que é o cateto ao quadrado, é igual a hipotenusa 4 ao quadrado. Passo 2,4 ao quadrado para cá subtraindo, você vai achar 10,24, cuja raiz vai ser 3,2. Bem tranquilo. Mais uma, a questão de número 10. Um pescador quer atravessar um rio usando um barco e partindo do ponto C. Então, está aqui no ponto C, ele quer atravessar o rio. Ele queria chegar no A, mas a correnteza faz com que ele atraque no ponto B, ou seja, a correnteza vai levar ele em diagonal até o ponto B.
tá ok? Que é 240 metros abaixo do ponto A. Se ele percorreu 300 metros, qual que é a largura do rio? Fácil, né, galera? Pitágoras de novo, né? Aqui é 240, que foi o tanto que ele andou, tá? Do A até o B, né? Desceu no rio. 300 é o tanto que ele percorreu para atravessar o rio. E eu vou chamar de x a largura. Então, x ao quadrado mais 240 ao quadrado é 300 ao quadrado, mais um problema que envolve Pitágoras, o famoso teorema de Pitágoras. Aí você acha facilmente que o x vale 180 metros. Não é difícil. Esses problemas de teorema de Pitágoras são bem tranquilos, eles não são difíceis. Só ter atenção redobrada aí, que é bem tranquilo, tá? Bom, mais questão, tem bastante questão para a gente treinar hoje. É uma aula longa de exercícios, tá? Esses slides vão estar disponíveis para vocês no Lava. Vocês podem consultar e ver os exercícios com calma, tá bom? Qual é a distância da canoa B até a boia, sabendo-se que a distância entre a canoa B e a canoa C é igual a 150 metros. Então está indicada aqui a distância, 150. E a distância entre a canoa A e a canoa C vale 100. Então, aqui vale 50. Então, aqui é qual que é a distância do B até a boia, que é o x. Né? Então, vou usar aquele princípio, né? Que, ó, P ao quadrado é igual a projeção vezes a hipotenusa. Essa é a relação métrica que a gente está usando. Então, x ao quadrado é 50 vezes 150. A raiz de 7.500, só uma curiosidade aqui para quem não enxergou a raiz, ela vai ser, na verdade, 2.500 vezes 3. A raiz de 2.500 é 50, a raiz de 3 fica indicada. Tá aí a resposta. Tranquilo, né, galera? 12. Um barco vai resgatar 3 crianças localizadas nas margens do rio. Deixa eu beber água aqui, porque minha garganta tá seca. Vamos lá. Um barco vai resgatar 3 crianças localizadas à margem do rio, conforme a figura, né? Que tem uma criança no A, tem uma criança no C, tem uma criança no B, o barco está aqui no H. Ele só pode percorrer em linha reta as distâncias HA, HC, HB, BA, e pode também andar de A até C e pode andar de B até C. Qual é a menor distância M que o barco deve percorrer para resgatar as 3 crianças, sabendo que a distância entre o barco e a criança, que está em B, é de 48 metros, e a distância entre as crianças em A e B é de 60 metros. Isso aqui é legal. Então, na prática, tem isso aqui. Ó. Vamos lá achar o que a gente tem. A distância do barco até a criança B vale 48. A distância entre A e B vale 60. Ok? Então, agora eu tenho que achar o restante agora. Primeiro, dá para achar quem que é isso aqui, ó, que eu vou chamar de A. Então, fica B ao quadrado é A vezes M. O B seria o 60, só por curiosidade, e o M seria o 48. Então, aplicando a fórmula, fica 60 ao quadrado é A vezes 48. Então, 48A vai ser igual a 3.600. O A vai ser 3.600 dividido por 48, que, por sua vez, vai dar 3.600 dividido por 48, vai dar 75 metros. Se o A vale 75, tirando o 48, vai dar 27, né? Então, aqui vale 27. Tá? Aqui vai ser o... tecnicamente, aqui vai ser o N, né? Agora, eu preciso achar o H. Para achar o H,
Vou inserir um novo slide aqui, porque não vai caber. Então, vamos lá. Para achar o h ao quadrado é o produto das projeções. Então, aqui, ó, as projeções são 27 e 48. Então, h ao quadrado é 27 vezes 48. 27 vezes 48 vai dar... Não, vamos tirar raiz quadrada de uma vez isso daqui, ó. Vai ficar raiz quadrada de 27 vezes 48. Então, eu vou desmembrar da seguinte maneira, ó, 27 vezes 3 vezes 16, porque 3 vezes 16 é 48. 27 vezes 3 dá 81 vezes 16. A raiz de 81 é 9, a raiz de 16 é 4, então meu H deu 36. Então, esse H aqui vale 36. E esse daqui, que é o outro cateto, que eu vou chamar de C, eu vou usar Pitágoras. B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. O cateto B vale 60, a hipotenusa vale 75. O B eu não sei quanto que vale, então fica B2 igual a 75 vezes 75 é 5.625 menos 3.600. Então, B ao quadrado vai ser igual a... Se eu não estiver errando, 2025. É isso mesmo. Que 5.625 menos 3.600, que é 60 ao quadrado, dá 2025. Cuja raiz quadrada é 45. Então, o meu C vale 45. Eu pus B, mas na verdade é o C, né? O Darcio lerdo. Só vai ficar bonitinho aqui, ó. 60 ao quadrado mais C ao quadrado, C ao quadrado. É o C que vale 45, tá? Então, vamos ver qual que é a menor distância que vai percorrer. A menor distância... A menor distância, na minha opinião, vai ser... Então, a resposta vai ser isso aqui, ó. 27, 45 e 60. É a menor distância para salvar as três. Não estou vendo outra menor. — 27, 45. Deixa eu só ver se tem outra aqui menor, mas não tem não. 36. Não. A menor que eu estou vendo é essa daí mesmo. 27, 45 e 60. Então, 27, um pouquinho em cima da resposta. 27 mais 45 mais 60 vai dar 132? É, né? 72, 132 metros. A resposta está aí no próximo slide. Aí, ó. Tudo calculado bonitinho. E a resposta mesmo que a gente achou. 132. Pessoal, então basicamente é isso aí, tá? Nós vamos fechar a nossa videoaula aqui. Qualquer dúvida, coloca lá no fórum, chama também no balãozinho, mas lembrando que nós temos alguns dias de férias, então aproveitem, descansem, recarreguem as energias, faço o voto de um bom período de descanso para vocês. E aí a gente volta a se encontrar de novo na primeira semana depois das férias. Voltem com o gás todo, porque tem feira de ciências para trabalhar e tem também a reta final. Lembrando que a AE, nesse trimestre, é centralizada e a última matéria da AE é essa daqui que a gente está vendo na aula, tá? Depois das férias, nós vamos ter mais uma semana ainda trabalhando com relações métricas no triângulo retângulo. E depois nós vamos entrar nas razões trigonométricas. Só que as razões trigonométricas, elas não caem na segunda E. Tá ok? Beijo no coração de vocês. Boas férias e até daqui a 2 semanas. Tchau!